Enquanto eu orava ao Senhor sobre o tema dessa noite, ou desse entardecer, a palavra que Deus me colocou ao coração é a mesma palavra que Ele trouxe para nós no início do ano, e que é o lema para nós nesse ano de 2022, que é: cantem ao Senhor um cântico novo. Eu queria resgatar essa palavra, essa mensagem, porque chegamos na metade do ano, e nós precisamos nos lembrar e dizer uns para os outros: cante ao Senhor um cântico novo. Cante ao Senhor um cântico novo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 98. Salmo de número 98. E ele começa exatamente com essa frase. Salmo 98. E nós vamos ler juntos. Podemos ler juntos? Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou então pode acompanhar aqui na tela também. Vamos. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Meus irmãos, se olharmos bem para esse salmo, nós vamos perceber que ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, do versículo de 1 a 3, a palavra é para o povo de Deus. Ele diz: cantem ao Senhor um cântico novo, e ele está falando para o povo de Israel. Na segunda parte, do versículo 4 até o versículo 6, nós lemos que todos os moradores da terra são chamados a celebrar com júbilo ao Senhor. E dos versículos 7 até o versículo 9, nós lemos que toda a criação, o mar, os montes, os rios, todos são chamados a cantar de júbilo ao Senhor. Portanto, nós percebemos essa divisão muito didática no Salmo 98. O povo de Deus, os moradores da terra e toda a criação são convocados a cantar ao Senhor um cântico novo. O que seria esse cântico novo? Algumas pessoas imaginam que esse cântico novo é um cântico que nunca foi cantado antes, totalmente desconhecido, mas não é necessariamente assim. O cântico novo é aquele cântico que é renovado, aquele cântico que recebe um frescor, é aquele cântico muito parecido com aquilo que o meu filho Isaac falou conosco ontem, quando chegamos de viagem. Ele disse: pai, mãe, amanhã nós vamos na igreja, né? Eu disse: sim, amanhã nós vamos na igreja. Ele: uau, que saudade da igreja, eu estou com tanta saudade dos meus amigos. Não que ele nunca tenha vindo à igreja, ele vem à igreja sempre. Mas de repente, o coração dele se alegrou, e ele viu essa vinda à igreja com novos olhos, com uma nova expectativa, com um novo momento, com um coração renovado, com esse coração aberto. Esse é o significado de cântico novo. É vivermos as mesmas experiências, se necessário for, mas com olhos diferentes, com uma perspectiva diferente, com uma visão diferente, com um coração puro, com um coração aberto, com um coração escancarado. É cantarmos as mesmas músicas,
mas com um coração novo todas as vezes. Os anjos o tempo todo cantam um novo santo, santo, santo. E eles não se cansam de cantar santo, 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 porque eles vivem em todo o tempo esse maravilhamento diante de Deus. Portanto, esse cântico novo significa como Isaac: nós vamos para a igreja, que coisa maravilhosa! Meu Deus, que coisa linda! Eu amo a igreja! Nós vamos cantar aquela música, meu Deus, eu já cantei ela 795 vezes e eu não me canso. Uau, meu Deus, toda vez é uma experiência tão maravilhosa, porque esse coração está tão aberto, esse coração está tão sedento, esse coração está tão maravilhado com Deus, que ele não se cansa, é dia e noite sem cessar, ele vive esse maravilhamento diante de Deus. E por isso que, ainda que as palavras possam ser as mesmas, as histórias possam ser as mesmas, os testemunhos possam ser os mesmos, sempre há um novo, há um frescor, há um diferente nessas canções, por causa daquele momento. Mas esse salmo nos fala de 3 razões, porque devemos cantar um cântico novo. 3 razões. A primeira delas: devemos cantar um cântico novo, porque o Senhor é Salvador. É o que lemos nos versículos 2 e 3, diz assim: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações, ele se lembrou da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Devemos cantar um cântico novo, porque o Senhor é Salvador. E o povo de Israel tinha muitas lembranças da salvação que Deus lhes havia trazido no decorrer da história deles. Eles se lembravam das maravilhas que Deus havia feito por eles. Deus os salvou quando Deus os arrancou do Egito, da casa da servidão. Deus os salvou quando o mar vermelho estava fechado, o exército de Faraó estava atrás, e de repente o mar se abriu e eles passaram com os pés a seco no meio do mar. Deus os salvou. Deus os salvou quando eles estavam com fome, de repente começou a cair pão do céu. Deus os salvou. Deus os salvou quando, de repente, no deserto, cheios de sede, Deus fez a água brotar da rocha, e aquela água foi suficiente para alimentar e tirar a sede de 3 bilhões de pessoas. Deus os salvou. Deus os salvou quando serpentes mortais começaram a picar os filhos de Israel, e de repente eles foram curados. Quando olharam para aquela serpente de bronze numa haste no meio do acampamento, Deus os salvou. Deus os salvou quando os inimigos foram atrás deles e começaram a guerrear contra eles, e Deus deu a eles vitórias. Deus os salvou. Deus os salvou quando eles entraram na terra prometida e venceram Jericó, e venceram Ai, e venceram todos os reis daquelas terras. Deus os salvou. Eles tinham essa plena convicção: devemos cantar um novo cântico ao Senhor, porque Deus salva. Ele é o Salvador. Ele quem nos tira dos lugares apertados. É Ele quem nos socorre quando nós estamos cercados por inimigos ou pessoas más, pessoas que não têm escrúpulo, pessoas que querem se aproveitar de nós, e Deus nos salva e nos arranca desses lugares. Deus nos cura quando uma enfermidade nos sufoca e pensamos: é o fim, não tem jeito, acabou tudo, e de repente Deus começa a fazer o nosso organismo agir e reagir, e somos curados daquela enfermidade. Ele é o Salvador quando Ele nos traz alívio, enquanto o nosso coração está angustiado, sem saber o que fazer, para onde ir, a quem pedir socorro. Ele quem acende a luz do nosso quarto quando nós estamos fechados numa escuridão de depressão. E aqui na igreja eu tenho a certeza de que muitas pessoas podem cantar um cântico novo por terem tido a experiência das maravilhas de Deus nas suas vidas nesse ano. Temos pessoas aqui na nossa igreja que foram curadas de câncer, e elas podem dizer: eu posso cantar um cântico novo porque o Senhor é o meu Salvador, Ele me curou do câncer.
Pessoas aqui na igreja que estavam numa situação complicadíssima com os filhos, uma situação na justiça, e receberam uma sentença favorável pelos seus filhos. Deus, o Salvador, que entrou naqueles lugares e moveu o coração de juízes para abençoar os filhos dos filhos dele. Pessoas aqui na nossa igreja que podem dizer: Deus me salvou quando eu estava sofrendo com a depressão, dentro de casa, pensando que não ia ter mais jeito, pensando que a vida não tinha sentido, pensando: eu não quero ver ninguém, não quero me encontrar com ninguém. De repente Deus brilhou uma luz nesses quartos escuros, e essas pessoas saíram desse lugar de depressão. Essas pessoas podem cantar um cântico novo, sabendo: Deus me salvou. Pessoas que aqui da igreja, que num primeiro momento fizeram um pedido de documento junto à imigração, e nós sabemos como isso é importante aqui, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, e o documento foi primeiramente negado, e de repente, no segundo momento, elas receberam o documento. Elas podem dizer: foi Deus. Deus é quem fez maravilhas, Ele é que agiu, Ele é quem interviu, Ele é que andou naqueles lugares, Ele é que moveu os corações, Deus me salvou. Pessoas que de repente começaram a prosperar nos seus negócios. Irmãos que viram a salvação dos filhos e dos pais. Outros que estavam sozinhos aqui encontraram família. Tudo isso são experiências, são sinais, são histórias, são fatos que mostram para cada um de nós que podemos cantar um cântico novo, porque Deus é o Salvador. Então, se você tem alguma dúvida se você deve ou não cantar um cântico novo, mesmo que seja um cântico novo com músicas antigas, que você cante se lembrando de todos esses feitos do Senhor na sua vida, e você possa dizer: Deus me salvou. Gente que quando eu conheci aqui na igreja eu estava solteiro e que vai casar em breve, pode dizer: oh, Deus me salvou. São essas intervenções de Deus, são essas sobre as quais o salmista está dizendo. Quando ele se lembra das histórias de Deus no meio de Israel, ele diz: Deus é Salvador, e por isso devemos cantar um cântico novo. Mas existe uma outra razão: devemos cantar um cântico novo porque o Senhor é Rei. Nos versículos 4 e 6 nós lemos: celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, exultem diante do Senhor que é Rei. Isso é muito importante para nós que vivemos esses tempos tão esquisitos. Porque no mundo onde vivemos, existem pessoas que não acreditam em Deus e imaginam que o mundo é dirigido pelas forças do acaso. Não sabem de onde vieram, nem para onde vão. Estão completamente perdidas, achando que estão nas mãos das forças da natureza e, portanto, vivem essa angústia no coração. Essas pessoas estão desesperadas. Elas não sabem aonde ir, a quem recorrer, como buscar ajuda, porque não existe ninguém. Elas estão soltas no espaço. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor é Rei. Existem outras pessoas que imaginam que existe uma batalha entre o bem e o mal, e que são duas forças iguais, e o bem e o mal, ora o bem vence, ora o mal vence, e elas ficam divididas sem saber para onde elas vão, e elas vivem nessa dicotomia, nesse desespero, nessa angústia. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos faz saber que podemos cantar um cântico novo. Por quê? Porque o Senhor é Rei. É Ele quem está no comando do universo, é Ele quem está no comando das nossas vidas, é Ele quem está no comando da história. A história não está nas mãos de leis da natureza, a história não está nas mãos do mal, a história não está nas mãos de demônios, a história não está nas mãos de governos, a história não está nas mãos das universidades, dos homens poderosos dessa época. A história está nas mãos do Senhor, e por isso toda a sociedade é conclamada a celebrar o Senhor, porque Ele é Rei. E é por isso que nós podemos cantar, nós vivemos essa certeza no nosso coração.
Sabemos que não acontece absolutamente nada no mundo que esteja fora do controle do governo de Deus. Ainda que haja coisas assim que a gente não entende, nós podemos ter a certeza de que Deus está no comando, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Inclusive naqueles pequenos momentos da nossa vida, que nós imaginamos que são casuais, que são momentos nada a ver, que são momentos sem sentido, ou são momentos muito difíceis e somos tentados a perguntar: Deus, onde o Senhor está? E não existe nenhum problema em perguntarmos: Deus, onde o Senhor está? O salmista fez essa pergunta várias vezes. Jesus na cruz fez essa pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Essas perguntas são legítimas. O que não pode acontecer é deixarmos essas perguntas tomarem o nosso coração a ponto de nos afastarmos de Deus. Precisamos, nos momentos dessas perguntas, dizer: Deus, onde o Senhor está? Mas ao mesmo tempo saber: no céu está o nosso Deus, Ele faz tudo como lhe agrada. Mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Ele é rei, Ele está sentado no trono e Ele governa sobre tudo e sobre todos. Nós conhecemos a história de José. José é filho de Jacó. Até o pastor Léo esteve pregando sobre o Deus de gerações nesses últimos domingos. Que bênção! A história de José, ou da vida de José, nos mostra como os pequenos detalhes, cada um deles foi dirigido por Deus. Porque ele contou os sonhos, os irmãos dele ficaram com raiva. Porque os irmãos dele ficaram com raiva, eles venderam José para os midianitas. Porque eles venderam José para os midianitas, José foi levado como escravo para o Egito. Porque José foi levado como escravo para o Egito, ele foi comprado como escravo por Potifar. Porque Potifar o levou para casa, a mulher de Potifar quis se deitar com José. Porque a mulher de Potifar quis se deitar com José, ele fugiu. Porque José fugiu, ele foi injustamente acusado e preso. Porque ele foi injustamente acusado e preso, ele conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó. E porque ele conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó, ele conseguiu interpretar os sonhos deles. E porque ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó, ele se tornou conhecido de Faraó e interpretou os sonhos de Faraó. E porque ele interpretou os sonhos de Faraó, ele se tornou o segundo no Egito. E porque ele se tornou o segundo no Egito, ele pôde salvar a família dele. Não há um só episódio na vida de José que não tenha sido de uma maneira muito sábia e às vezes incompreensível para nós, guiada por Deus. Deus guiou cada momento. Se José não tivesse sido vendido como escravo pelos midianitas, a família dele não teria sido salva. Se ele não tivesse sido lançado na masmorra por causa daquela acusação injusta, ele não teria conhecido o copeiro e o padeiro. Se ele não tivesse contado os sonhos para os irmãos lá atrás, os irmãos não teriam ficado com raiva dele, não teriam vendido ele para os midianitas. Portanto, cada detalhe da história de José, de uma maneira misteriosa, foi direcionada por Deus para que a família de José lá na frente fosse salva. É exatamente isso que esse salmo nos diz. Deus é rei. Ele governa sobre tudo e sobre todos e cada momento da nossa vida. Quer você saiba disso agora ou não, está sendo dirigido pelo Senhor e você ainda não sabe o final da história. Mas Deus sabe aonde Ele quer levar cada um dos filhos dele. Ele sabe. E por isso podemos cantar um cântico novo. A nossa vida não está nas mãos de outro, mas nas mãos de Deus. Às vezes nós não entendemos o que o nosso Pai Celestial faz conosco agora. Como os meus filhos pequenos não entendiam
quando eu e a Ana nos levávamos para tomar vacina. Me lembro uma vez em que o Benjamin foi tomar vacina, e ele precisava tomar a vacina, que ele foi para trás das cadeiras e montou uma fortaleza em volta dele, e gritava, não, 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 e olhava para nós com aqueles olhos, dizendo, pai, você vai deixar fazer isso comigo? Você não me ama. É exatamente porque eu o amo demais que eu levei para tomar as vacinas que ele precisava tomar. Exatamente porque eu amo demais, eu o levei para tomar lá as gotinhas no Brasil, você lembra? Ainda que ele não entendesse, o Isaac era mais intenso, ele saía correndo do posto de saúde. E olhava para nós, você não me ama? Como é que você vai me deixar sentir essa dor tão terrível da vacina? É porque amamos. É que demos aquelas vacinas neles quando eles eram pequenos. E da mesma maneira, Deus, porque nos ama, Ele nos conduz por caminhos tão misteriosos que não compreendemos. Porque Ele já conhece o final da história. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. O que é que nós precisamos lá na frente? O povo, a família de José precisava ser salva. E Deus foi conduzindo a história para que José chegasse a ser o segundo no Egito, para salvar a família. Eu tenho a certeza de que você tem histórias assim com Deus. E se você começar a mexer na sua memória, você vai se lembrar de momentos em que Deus conduziu os seus passos, para que você tivesse vitórias em áreas que você de outra maneira não teria. Para que você conhecesse pessoas que de outra maneira você não conheceria. Para que você conseguisse chegar em lugares que de outra forma você não chegaria. Deus dirige a nossa história. A nossa vida não está nas mãos do acaso, a nossa vida não está nas mãos de demônios, a nossa vida não está nas mãos das outras pessoas, a nossa vida não está nas mãos dos governos, a nossa vida não está nas mãos dos ricos e poderosos dessa era, a nossa vida está nas mãos de Deus, dele. É por isso que o povo de Israel chama todos os moradores da terra a exultarem, a cantarem com harpa, com voz de canto, com trombetas, com som de buzinas e exultarem diante do Senhor, porque o Senhor é Rei. Devemos cantar um cântico novo lembrando que o Senhor é Rei. E a terceira razão que o salmista nos apresenta é que devemos cantar um cântico novo ao Senhor, porque o Senhor é juiz. E agora a palavra é para toda a criação. Primeiro a palavra é trazida para o povo de Deus, depois para todos os moradores da terra, e agora para toda a criação. E a palavra é: ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele, o Senhor, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. O Senhor é juiz. Essa parte a gente não gosta, né? A gente gosta assim, o Senhor é Pai, o Senhor é Salvador, oh glória, o Senhor é Rei, aleluia, o Senhor é juiz, misericórdia. Mas eu tenho a certeza, meus irmãos, de que todos nós, queremos que haja justiça e haja juízes justos. Todos nós. Não existe uma pessoa no mundo que não queira justiça ou um juiz justo. Imagine você se prender em um sujeito mau, que abusou de crianças. Ele foi preso, abusou de 10 crianças e foi preso em flagrante. Ele chega diante do juiz e as famílias estão ali, destroçadas, arrebentadas. E o juiz olha para ele e ele fala para o juiz: ô juiz, me desculpa,
me perdoa. E o juiz disse, está perdoado, pode sair, você está livre. Você acha que algum de nós ia dizer assim, uau, que coisa maravilhosa? Não! Todos nós iríamos ficar assustados, como assim? Tudo bem, ele pode ter sido perdoado, ok, mas existem consequências, precisa haver justiça. Não é verdade? Existe esse grito dentro do coração de todos nós. Haja justiça. Precisa haver justiça. E meus irmãos, nós que somos brasileiros e conhecemos um pouco da história do Brasil, sabemos como isso é importante. Nós não queremos juízes que sejam perdoadores. Porque nós temos tantos juízes que perdoam os companheiros lá no Brasil, eles saem livres, não é verdade? A gente diz, como assim? Como assim? Não pode! Vemos essa impunidade crescendo, a corrupção crescendo, porque o juiz é bondoso, perdoou, pode sair com os milhões, está perdoado, está de boa. Não! No nosso coração existe um grito por justiça. Deus mesmo colocou isso em nós, porque isso faz parte do caráter dele. Ele é Salvador, ele é Rei e ele é juiz. Ele vai fazer justiça. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. E por quê? Porque a criação não suporta impunidade. Ninguém suporta impunidade. Ninguém. A Bíblia diz que a criação geme, aguardando a justiça de Deus. Romanos 8. A criação aguarda. No livro de Apocalipse, lemos a história dos cristãos que morreram. E quando é aberto o sexto selo, eles dizem, Senhor, quando é que o Senhor vai julgar a nossa causa? Estamos aqui, fomos mortos por causa do teu nome, Senhor. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Foi a pergunta de Abraão. Deus é justo. Então, se alguma pessoa imagina que no final Deus vai dizer assim, beleza, tudo bem, eu amo todo mundo. Com certeza essa pessoa vai ter uma grande surpresa e triste. Deus é juiz. Ele vai julgar com justiça e com retidão, e nós queremos isso. Existe em nós esse anseio. Não queremos impunidade. Haverá um julgamento. Deus vai julgar o mundo. Mas Deus, pela misericórdia dele, decidiu antecipar a aplicação dessa justiça há 2000 anos atrás. A Bíblia diz que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos. Mas Deus, graciosamente, por sua graça, decidiu aplicar a justiça nele mesmo. E a imagem que o apóstolo Paulo nos apresenta sobre esse momento da história é a imagem de um tribunal, em que Jesus, o justo juiz, está sentado na cadeira do julgamento. E a nossa vida é passada ali diante do juiz. E não há nenhum justo. E o juiz, então, dá a sentença. Não poderia haver outra. Não pode haver impunidade. Ele é justo.
A criação não suportaria a impunidade, a criação geme e suporta angústias até agora, esperando esse momento em que a justiça vai ser feita. Então o juiz dá a sentença é morte. Recebemos a sentença. E então, num ato de graça, esse juiz desce daquele lugar de autoridade de juiz e se coloca no nosso lugar e diz: eu me ofereço para receber essa sentença. Eu me ofereço para morrer essa morte que é devida a essa pessoa. E ali na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi antecipada em Jesus. Deus abriu um caminho, como cantamos aqui, para podermos chegar naquele dia, não apresentando as nossas obras, porque elas são trapos de imundícia, diante de Deus não valem nada, mas apresentando aquilo que Jesus fez por nós, o nosso coração em Jesus, apresentando Jesus em nós, ao Rei dos Reis. Mas para que isso aconteça naquele dia, precisamos no dia de hoje tomar uma decisão. No dia de hoje precisamos responder ao chamado e ao convite de Jesus. Precisamos recebê-lo como nosso Salvador, como aquele que tomou o nosso lugar. Precisamos sair dessa posição de arrogância, essa posição de orgulho, de soberba, essa posição em que batemos o nosso peito e pensamos: eu faço tanto, eu oro tanto, eu jejuo, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, Deus vai me receber, eu canto, eu cuido bem da minha família. Eu posso fazer algumas coisas erradas, mas eu faço muita coisa certa. Nós precisamos sair desse lugar de arrogância e dizer: Senhor, toma o meu lugar. Eu preciso que o Senhor venha, eu preciso que o Senhor me salve. Eu recebo, Jesus, a tua morte em meu favor, para eu viver não mais a minha vida, mas para eu viver a vida do Senhor em mim. Jesus deve ser recebido por nós não apenas como Salvador, mas também igualmente como Senhor, como dono. É dessa maneira que a justiça de Deus, o juiz, é antecipada na nossa vida, quando aqui recebemos a morte de Jesus, para vivermos a vida de Jesus a partir daqui. E esse é o convite que o Senhor Deus faz a você nessa noite. Talvez você já tenha vindo à igreja muitas vezes, talvez tenha sido a sua primeira vez, eu não sei, você sabe. Mas nunca você se entregou a Jesus dizendo: Jesus, eu me entrego. Jesus, eu não tenho a certeza da minha salvação. Não sei se naquele dia o Senhor, ao olhar para mim, vai me condenar ou vai me trazer a justificação. Não sei se naquele dia eu irei para a perdição eterna ou para a salvação eterna. E se você tem dúvidas, essa é a noite de você se entregar a Jesus, dizendo: Jesus, eu me entrego. Jesus, eu não posso salvar a mim mesmo. Jesus, eu estou diante do tribunal do Senhor e eu fui achado culpado. Me salva. Me salva. E esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. A salvação que Deus traz. Em que experimentamos em nosso ser a morte e a vida em Jesus e de Jesus. Por causa desse passo de fé e de humildade. Eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar nesse momento. Eu queria fazer uma oração por você nessa noite.
Feche os seus olhos no seu lugar. E não se distraia com quem está à sua frente, atrás de você, ou à sua direita ou à sua esquerda. Não se distraia.